Every time I look at someone, I see flashes of images of me killing them in numerous ways, in numerous horrible ways, doing terrible things. I can't help it. It's just what comes into my head when I see them. I want to hurt people. I want to kill people, but I don't want. Dos crimes mais chocantes que você vai ver. Esse é o caso Daniel Marsh. Um assassinato sem motivo, com mais de 60 facadas em vítimas que ele sequer conhecia. E tudo isso apenas para satisfazer a curiosidade do assassino. Fica aqui comigo e conheça todo esse caso. Vamos lá. A gente gosta de casos de true crime, mas tem alguns que chamam mais atenção por serem totalmente diferentes do que estamos acostumados a ver. Essa é a situação de Daniel Marsh, um dos casos mais chocantes da história criminal dos Estados Unidos. Em abril de 2013, Daniel Marsh tinha apenas 15 anos quando invadiu a casa de um casal de idosos que dormia em sua cama e os assassinou brutalmente, esfaqueando-os mais de 60 vezes cada um e mutilando seus corpos. Marsh confessou o crime e disse que o fez para satisfazer a sua curiosidade sobre a morte. Desde pequeno, Daniel sentiu uma atração inexplicável pela morte e por assassinatos. Ele gostava de assistir filmes de terror, ler livros sobre serial killers e pesquisar na internet sobre crimes violentos. Ele não se importava com as vítimas, mas sim com os detalhes macabros de como elas foram mortas e quem as matou. Mas antes de eu te contar sobre o que levou Daniel a cometer esse crime, se inscreve aqui no canal para receber conteúdo sobre terror e suspense todas as semanas. Se você gosta de true crime, certamente vai querer receber mais histórias como essa. Muito obrigado pelo teu apoio. Mas voltando ao Daniel, é preciso dizer que ele teve muitos problemas na família e acabava se refugiando nas suas fantasias de morte, nas quais ele se imaginava como um assassino implacável e poderoso que se vingava de todos que o maltratavam ou ignoravam. Daniel começou a planejar como realizar essas fantasias. Ele estudou técnicas de assassinato, comprou armas e ferramentas, escolheu alvos e locais. Ele queria sentir a emoção de matar, de ver o sangue, de ouvir os gritos, de dominar a vida e a morte. Ele não tinha remorso, compaixão ou medo, ele só tinha curiosidade e desejo. Mas, afinal, quem era Daniel Marsh? Daniel nasceu em 14 de maio de 1997, cresceu em Davis, Califórnia, onde morou com seu pai Bill e sua mãe Sherry e a sua irmã mais velha Sarah. Quando tinha 2 anos, a sua mãe teve um acidente que causou amnésia e acabou transformando a vida de toda a família, pois ela não lembrava que tinha filhos. Durante um tempo, Daniel cresceu apenas com o seu pai e irmã, enquanto a sua mãe não lembrava deles. Isso durou dos 2 até os 6 anos de Daniel. Se isso não bastasse, após debates e brigas de família, quando Daniel tinha 10 anos, a sua mãe teve um caso com a sua professora. E como resultado desse caso, seus pais se separaram e a sua mãe continuou o relacionamento com a professora. A partir daí, Daniel se afastou da sua mãe e da sua professora e não queria reconhecer tudo o que estava acontecendo na sua vida, se afastando da sua mãe. Assim, a sua casa, que já não era mais estável, acabou ficando ainda pior, o deixando cada vez mais irritado. A partir daí, tudo se transformou em sua vida e começaram a surgir as fantasias de matar pessoas, começando pela sua professora. Surgiram seus pensamentos assassinos e ele saía dizendo a todos que queria cortar a garganta e estrangular a professora até a morte. E isso tudo com apenas 10 anos de idade. Como sua vida não tinha problemas suficientes, em 2009, já com 12 anos, seu pai teve um ataque cardíaco enquanto eles estavam sentados à mesa. Ainda nos estágios iniciais, seu pai conseguiu ir até o carro para juntos irem ao hospital. Mas no meio do caminho, o pai desmaiou ao volante e seu pé no acelerador acabou fazendo com que o carro acelerasse. Nesse momento, a frieza de Daniel tomou conta. Ele moveu o volante do carro que acabou batendo em um muro. Surpreendentemente, Daniel não sofreu nenhum problema
e mesmo após o acidente se lembrou dos anúncios de RCP da televisão e começou a dar socos no peito do seu pai na esperança que o seu coração voltasse a bater, e isso acabou funcionando. Esse é o primeiro momento de fama de Daniel Marsh, dessa vez por salvar a vida do seu pai. Até prêmio de Herói da Cruz Vermelha ele ganhou por esse ato com apenas 12 anos. Lembrando que desde os 10 ele tinha as fantasias de matar pessoas, e agora estava recebendo atenção por ter salvo alguém. Muita coisa aconteceu na sua vida pessoal até os seus 12 anos, mas as coisas continuaram na adolescência, quando ele começou a se tornar rejeitado e começou a sofrer bullying. Não muito diferente do perfil de outros diversos assassinos que nós vemos histórias por aí. Mas apesar de ter essa rejeição, Daniel tinha alguns amigos, tinha uma namorada, então não era completamente solitário e abandonado. Durante a sua adolescência, Daniel começou a ter atividades e hábitos ruins. Um deles foi começar a roubar lojas e a beber em demasia. A bebida, inclusive, começou a lhe dar acessos de raiva em casa e ele dava socos nas paredes e portas e quebrava objetos. Nenhum dos seus pais sabia como lidar com ele. Inclusive, o seu pai o colocou para fora de casa e ele foi morar com a sua mãe. E você deve imaginar como era a sua relação com a sua mãe, né? Nessa fase, a sua saúde mental não estava nada boa e ele começou a sofrer de depressão severa, o que levou a casos de automutilação e começou a expressar o desejo de tirar a própria vida. Ele estava tão entorpecido pela depressão que faria qualquer coisa para ter algum tipo de sentimento. E isso levou a ficar dias passando fome, o que levou a desenvolver anorexia aos 14 anos. Nesse tempo, ele também começou a desenvolver sentimentos de desrealização e experiências fora do corpo. Ele sentia que não estava no controle e então começou a ser medicado com antipsicóticos e antidepressivos. Muitas pessoas já tinham conhecimento de todo o seu caso clínico, como amigos, pais, médicos, terapeutas, e mesmo assim o seu caso foi longe demais. Seu quadro clínico foi piorando e as suas relações na escola também. Ele apresentava mais explosões de raiva, socava armários, ameaçava outros alunos, até que a escola resolveu fazer alguma coisa. Ele foi internado contra sua vontade em um hospital psiquiátrico e lá contava às pessoas sobre seus pensamentos, entrando em detalhes gráficos de mortes. Ele dizia a todos que queria matar pessoas e como queria fazer isso. E por algum motivo, ele foi solto após 2 semanas lá dentro. Após a sua saída, Daniel teve que participar de mais um incidente marcante na sua vida, a batalha judicial para a sua custódia e da sua irmã. O seu pai acusava a mãe de ter problemas mentais e não conseguir lidar com Daniel, enquanto a sua mãe acusava o pai de ser controlador e abusivo e não estar apto a cuidar e criar as 2 crianças. Nesse momento, Daniel precisou basicamente escolher com quem ficaria. Ele falou que queria morar com ambos, mas a sua mãe acabou ganhando sua custódia total e da sua irmã, sendo também responsável pelo tratamento médico de Daniel. Mas o que é mais marcante nesse momento é que toda essa batalha judicial e decisão aconteceu a apenas 11 dias do fatídico momento da vida de Daniel, que é o motivo desse vídeo. Na noite de 13 de abril de 2013, Daniel invadiu o condomínio do casal Oliver Chip Northup, de 87 anos, e Claudia Malpin, de 76 anos, que dormiam tranquilamente em sua cama. Armado com uma faca e uma lanterna, ele esfaqueou os 2 idosos mais de 60 vezes cada um, cortou os seus órgãos internos e até tentou decapitar Oliver. Daniel estava na casa da sua mãe naquela noite e começou a colocar os seus preparativos para executar o seu plano. Ele se vestiu todo de preto, colocou máscaras de esqui coladas na sola dos sapatos para não deixar nenhuma pegada. Usou luvas para evitar deixar impressões digitais e DNA. Ele realmente estava pensando nesse momento há muito tempo e não estava disposto a correr riscos. Chega a ser uma loucura um adolescente de 15 anos ser tão organizado e minucioso. O seu plano era invadir a casa de alguém, não importava quem. Ele não tinha uma vítima específica em mente. Ele andou pelo bairro, subiu nas casas, testando portas e janelas para ver se alguma delas estava aberta. Ele testou de 40 a 50 casas em uma busca do local correto para ele. Foi assim
que ele chegou à casa de Claudia e Chip, que ficava a apenas 2 casas do local onde seu pai morava. Segundo os relatos, Claudia viu Daniel parado ao pé da cama antes do ataque. Ela começou a gritar e isso o fez avançar. Ela gritava, pedindo por ajuda, mas isso só o fez atacar ainda mais freneticamente. Oliver Chip acordou com tudo isso e acabou tendo o mesmo destino. Claudia levou 67 facadas e Oliver 65. Mas o ataque não acabou por aí. Daniel abriu os corpos das vítimas, retirou a gordura do torso, retirou os olhos, cortou suas testas e começou a fazer ainda mais coisas. Tudo para satisfazer as suas curiosidades. E depois de fazer tudo isso, ele simplesmente fugiu do local, deixando tudo para trás. No dia seguinte, a polícia foi chamada à casa e havia um banho de sangue. Os policiais disseram que foi o assassinato mais sádico que eles já presenciaram. No entanto, não encontraram nenhuma evidência de quem havia feito. Não havia DNA, nem impressões digitais, pegadas, nem armas foram deixadas para trás. Devido à violência e à crueldade do ataque, a polícia concluiu que era alguém se vingando por algo, que devia ser alguém que os conhecesse bem, que suspeitaram até de amigos e parentes. Por um momento, chegaram a ter como principais suspeitos o filho e os netos de Chip e Claudia. Tudo isso acontecia com a família enquanto Daniel estava por aí, vivendo a sua vida sem as curiosidades que tinha antes. Nesse momento, ele até melhorou as suas notas, o seu ímpeto violento diminuiu e até foi eleito aluno do mês na escola. Ele vivia um certo período de êxtase. Aos poucos, as suas atitudes violentas voltaram e começou a se vangloriar dos seus assassinatos que tinha cometido. Ele comentou com amigos e com a namorada, sentindo-se orgulhoso pelo que fez e disse que voltaria a fazer. Eles ficaram aterrorizados com seu amigo, pois passaram 2 meses dos assassinatos até que os seus amigos resolvessem fazer algo e denunciaram Daniel para a polícia. E quando foi interrogado, Daniel Marsh surpreendeu a todos. Ele tinha recém-completado 16 anos e quando a polícia iniciou o interrogatório, eles estavam descrentes, pensando como esse garoto de 15 anos teria cometido um assassinato tão brutal. Inicialmente, Daniel negou qualquer envolvimento. Por 3 horas, ele defendeu a sua inocência, mas tudo desmoronou quando começaram a questioná-lo sobre as suas fantasias e os seus gostos por histórias de morte e de serial killers. Ele defendeu que gostava de assistir esses materiais e começou a revelar os seus gostos por matar. Aos poucos, ele foi se abrindo para a polícia, até que fez uma confissão completa sobre os assassinatos de Chip e Claudia. Ao final do interrogatório, Daniel foi acusado de 2 assassinatos em 1º grau por infligir tortura e demonstrar depravação excepcional. No julgamento, Daniel se declarou inocente por motivo de insanidade, mas foi avaliado por um psiquiatra e foi considerado completamente são. Afinal, ele tinha total controle sobre si mesmo e desejou fazer tudo o que fez. Não havia como ele ser considerado insano. Ele acabou sendo diagnosticado como psicopata com uma pontuação de 35,8 de 40, e ameaçou matar o psiquiatra que o diagnosticou. A acusação retratou Daniel exatamente como ele era, um assassino de sangue frio que é basicamente um serial killer em potencial. Daniel Marsh foi declarado culpado e foi condenado à prisão perpétua, com no mínimo 52 anos antes de ficar elegível para a liberdade condicional. Ele fez alguns apelos dizendo que era muito jovem e ingênuo, e até usou uma lei aprovada na Califórnia que poderia reduzir a sua pena, pois ele tinha apenas 15 anos no momento do crime. Apesar de tudo, em 2018 foi decidido que a sua pena não seria reduzida e ele teve mantida sua pena original de prisão perpétua por no mínimo 52 anos. E aí, conhecia a história de Daniel? Se você gosta de histórias de terror e suspense, conheça as minhas histórias publicadas na Amazon. Todas estão disponíveis de graça para assinantes de Kingdom Unlimited. Mas se quiser mais histórias de True Crime, acesse essa playlist aqui com todos os nossos vídeos de mais casos como esse. Uma ótima pesquisa de história de crimes para ti e até o próximo vídeo. Até mais!